Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom, hoje a gente vai ter um tema novo aí, pela parte de algoritmos. A gente vai falar de conceitos de C no algoritmo. O C ele é uma estrutura de decisão muito utilizada em várias situações aí que você tem um algoritmo precisa, né, de uma certa forma, de uma tomada de decisão. Então eu preciso ter decisões, se vou para um caminho, se vou para o outro, né? E a primeira estrutura de decisão que a gente pode contar assim como a primeira que a gente tem que estudar é justamente a estrutura C. Ela é muito utilizada na programação. Vamos dizer que você consegue fazer um programa de computador só utilizando o C, tá? Então, para isso, a gente vai começar a entender um pouco aqui da lógica do C. Bom, o C ele é sempre representado pela pergunta C. Como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Vamos ver os exemplos aqui, depois a gente vai fazer lá no Visual G. Tá? Lembrando que eu estou partindo da premissa que vocês já sabem declarar variável, da entrada de dados no algoritmo, né, e saída de dados no console, lá no monitor. Então, durante a videoaula eu vou estar pulando essa parte. Tá? O pessoal tiver um pouquinho mais com dúvida nisso, tem que olhar as aulas aí de entrada de dados e saída de dados no algoritmo. Tá bom? Essa parte eu vou mostrar só na prática, sem entrar em detalhes. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Vamos lá, nossos exemplos aqui. Primeiro exemplo. Olha o que está falando aqui. Se 10 for maior que 5, isso é verdadeiro. Tá? Pra gente, essa frase é fácil. Uma frase que o ser humano, observar isso aqui, ele não precisa falar se 10 for maior que 5. Não precisa falar isso. Ele já sabe, só de bater o olho ele já percebe que 10 é maior que 5. Tá? Mas, para o computador, você não pode colocar como se fosse uma linguagem humana, tem que ser uma linguagem computacional. Então, para isso existem regras para você interagir com o computador. Então, repare na sequência aqui da frase novamente. Se o 10 for maior que 5, ou seja, eu vou ter que fazer uma avaliação se o 10 for maior que 5. Se isso for verdade, né, o computador vai ter que retornar para mim que é verdadeiro. E se for falso, ele vai aí retornar que é falso. Aí no caso, né, a gente observa aí que ele vai retornar que essa situação é verdadeira. Tá? Vou falar mais abaixo aí, né, só para a gente ter uma ideia. No caso do C, só tem duas situações, ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Vamos lá. Segundo exemplo aqui. Se 10 for menor que 5, isso é falso. Então a frase aí que eu estou afirmando, realmente é falso mesmo, correto? A gente tem que passar isso para uma linguagem computacional. Terceiro exemplo. Se 10 for igual a 5, isso é falso, correto? Realmente. 10 não é igual a 5, então isso é falso. Tá? E a última situação que a gente pode observar aqui é se 10 for igual a 10, isso é verdadeiro. Correto? Então nesse caso aí vai dar verdadeiro. A gente vai pegar todas as possibilidades aí possível nessa junção de querer saber se 10 é maior que 5, se é menor, se é igual, né? Ou se é mesmo diferente. Ainda tem mais uma aqui que a gente poderia colocar, né? Colocar se 10 for diferente de 5.
uma possibilidade aí também. A gente vai com calma, estudando parte por parte, tá bom? Bom, a gente observa que só para a gente analisar todas as condições possíveis, né, que no mínimo aqui já está dando 4. Né? Vai ter mais uma ainda que você poderia analisar se 10 for diferente de 5. Então você tem várias opções aí com você, pode fazer vários tipos de pergunta até que você certe todas as possibilidades lógicas, tá? E realmente o C ele te dá essa possibilidade de você cercar todas as possibilidades e fechar, até que você chega numa situação onde você não tem mais nenhuma possibilidade do mundo real, tá bom? A gente vai ver isso na prática aí. Bom, vamos continuando aqui na nossa apostila. Os valores de resposta aí do C, como eu tinha citado anteriormente, né, são dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Né? Você só vai ter esses dois valores aí possíveis, verdadeiro ou falso. Ou eu vou para o caminho verdadeiro ou eu vou para o caminho falso. Né? Conforme o seu teste lógico, você vai ter caminhos diferentes. Vamos ver mais um exemplo aqui no algoritmo. Tá lembrando para o pessoal aí, né, que eu peguei trechos aqui de um algoritmo, tá? Não está completo, mas só para a gente ter uma ideia. Quem ainda não está com probleminhas aí de declaração de variável, né, não está entendendo o código de como que atribuir um valor a uma variável, tem que ver as aulas aí de atribuição de valores a variável e declaração, tá? Mas vamos para o exemplo aqui. Eu peguei trecho aqui de um algoritmo. Repare nesse exemplo aqui. Estou declarando uma variável A, correto? E ela é do tipo inteiro, só aceita números inteiros. Logo na sequência aí do algoritmo, né? Só lembrando mais uma vez que nosso algoritmo está em trechos, ele não está completo, tá? Só peguei trechos para explicar. Voltando aqui. Logo na sequência, o que você tem aqui? Eu vou atribuir a variável A o valor 5, correto? Legal. Agora, olha como que fica a estrutura do C no algoritmo. Como o próprio nome diz, eu vou chamar o comando C. Olha lá o que eu fiz. Chamei o C, eu vou abrir parênteses, tá? Pessoal, esse abrir e fechar parênteses aí que vocês estão vendo aqui, o A igual a 5 está dentro de parênteses, ele é opcional, tá bom? Nós já vamos acostumando com a abertura de parênteses, fechamento de parênteses, devido ao fato que quando você for para uma linguagem de programação oficial, né, vai ter mais para frente, você vai ser obrigado, né, a abrir e fechar parênteses. Então a gente já vai acostumando. Mas só para o comentário, né, o programa que a gente está usando é Visual G, se você não colocar entre parênteses, simplesmente vai funcionar. Mas a gente acostuma aí usando o parênteses, tá bom? Então voltando aqui à explicação do C. Então vamos lá. Vou chamar o comando C, abrir parênteses, e aí eu vou fazer o teste lógico. O teste lógico ocorre aqui, ó. Eu estou avaliando se A é igual a 5. Olha aqui no nosso exemplo. Eu estou fazendo um teste lógico aqui. Se A for igual a 5, né, se isso for verdadeiro, ele vai executar o código verdadeiro que está embaixo. Se não, ele executa o código falso. Então vamos lá. Vamos ler de novo aqui o comando. Ó. Se A for igual a 5, então execute o código abaixo. Então ele vai executar o código que vai estar aqui no meio. Ó. Vai ter um código aqui. Onde está escrito aqui, executar o código ser verdadeiro, vai ter um código aqui em algoritmo que vai estar fazendo alguma coisa. Sei lá, vai mostrar no monitor aí que o A é igual a 5. Posso colocar lá um comando escreva, dentro desse comando escreva colocar a seguinte frase. A é igual a 5, vai aparecer lá no console lá do Visual G. Um exemplo, tá bom? Mas vamos supor que desse falso. O que ele ia fazer aqui? Bom, se desse falso, né, se A não fosse igual a 5, ele não executaria essa parte aqui, tá? E aí você vai ter um código abaixo, o senão. Olha lá, o senão. O que o senão está querendo dizer? Se A não for igual a 5, ele vai executar a parte falsa.
Então vai aparecer lá para o usuário um código vai dizendo, por exemplo, que A não é igual a 5. Bom? Então a gente viu uma estrutura simples do C que ele vai mostrar a parte verdadeira. E se a parte verdadeira der falsa, né, ele vai para a parte do falso, que é o senão. O senão só é executado se o teste acima der falso. Tá? Senão ele não é executado. É só a única situação para ele ser executado. Bom? Beleza? E aí, depois que ele é executado, nós temos aqui o fim C. Ou seja, para cada C que você abrir no algoritmo, você vai ter que fechar ele com fim C. Bom, senão vai dar erro lá no código. Beleza? Não se preocupe, a gente vai ver isso aí na prática, lá na aula do Visual G. Vamos lá então. Só para terminar aqui a explicação teórica, vamos para os sinais de comparação que é usado no C. Tá bom? A gente viu igual, mas nós temos aí mais combinações. Vamos lá. Sinais de comparações. O mais utilizado é o maior. E nada mais é do que o sinal mesmo de maior, sinal matemático. Maior. Nós vamos usar isso aqui. Quando eu quero falar, por exemplo, se o valor da variável A for maior da variável B, então eu utilizo esse valor aqui, esse símbolo. Né? Dá um exemplo aqui bem prático aqui. Exemplo. Se A for maior que B, né? Então eu uso o sinalzinho de maior. Tá? E se for menor, a gente pode utilizar o sinal contrário, menor. O outro que é usado, que a gente viu aqui no exemplo anterior, é o igual, correto? Então, por exemplo, se eu quero saber se a variável A é maior que B, então eu coloco o sinalzinho de maior. Tá? É o primeiro caso aqui. Aqui é maior, segundo caso, menor e igual. Tá? Existe só esse? Não, olha lá. Nós temos, por exemplo, sinalzinho de maior ou igual, para saber se um valor, por exemplo, de uma variável é maior ou igual a outra variável, sinalzinho de menor ou igual, o próprio igual, a gente já viu no exemplo, e o sinal aqui que vocês vão encontrar em menos casos, né, que é o diferente, que nada mais é que o sinal de menor e maior. Né? Então são as combinações aí possíveis. Beleza? Bom, na próxima aula a gente vai ver a sequência disso aqui na prática lá no Visual G com um exemplo real. Tchau, tchau a todos.